Estados Unidos querem ação mais firme do Brasil contra regimes da Venezuela, Nicarágua e Cuba. O governo Donald Trump classifica esses países como a troika da tirania na América Latina. Isso é importantíssimo, porque além dessa troika, Cuba, Nicarágua e Venezuela, foi agregado mais dois países, Irã e China. A pergunta é o que nós, como um país independente, salvo engano a independência ocorreu há 2 séculos, temos com os inimigos dos Estados Unidos ou de qualquer outro país? Nada. Nós temos de pensar, assim como eles, nos interesses estratégicos. Nós não estamos subordinados a ninguém. Isso é fundamental. Nós temos de pensar, e fazemos isso, no mínimo, desde o governo Jânio Quadros, com a política externa independente do ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos de Melo Franco, desde lá para cá, com algumas mudanças, no início do governo Castelo Branco, um pouco no Costa Silva, mas especialmente a importância de uma política externa independente, como foi nos governos Gás e Figueiredo, para ficar nos 2 últimos governos militares. Um com Azeredo da Silveira, outro com Saraiva Guerreiro, respectivamente, como chanceleres do Brasil. E aquela política fundada em março de 1974, num discurso do então presidente Ernesto Geisel, do pragmatismo ecumênico e responsável. Só que o ecumênico acabou desaparecendo e ficou conhecido como pragmatismo responsável. Isso levou que o Brasil defendesse primeiro e sempre os interesses estratégicos do Brasil. Defender isso, e pior, olha a expressão, uma ação mais firme contra essa troika da América Latina. O que significa mais firme? Uma intervenção militar? Ou, no plural, intervenções militares? Não. O Brasil tem de pensar nos seus interesses estratégicos. E lembre-se, a China, a importância que tem a China para o Brasil, 35% do nosso comércio é com a China. É uma importância da parte agrícola. O agronegócio, além da parte agrícola, falando do agronegócio no sentido mais amplo, né, incluindo aves, suínos, bovinos, é importantíssimo. Por outro lado, a política externa americana é o oposto disso. Ela prejudica os interesses econômicos do Brasil no campo internacional. Vide o protecionismo norte-americano, que, por exemplo, impede, basta ver as taxas sobre o aço e o alumínio brasileiro, para não ir muito longe. Além do que, nós somos concorrentes, Brasil e Estados Unidos, com o comércio com a China, especialmente o comércio de grãos. Ou seja, está sendo dado um passo que vai ter um efeito desastroso sobre o principal setor da economia brasileira, que sustenta o Brasil nas 2 últimas décadas, o agronegócio. Vamos ficar atentos, a segurança nacional está em risco por uma ideologia exótica importada da extrema-direita norte-americana por um louco, o Jim Jones da Virgínia, e que tem adeptos, o que é pior, em Brasília, em posições perigosas.